que o Guimarães falou, muito bem colocado. Eu fiquei surpreso com a contratação do Abel, né? Quando o Ramon Dias foi demitido, eu achei que o presidente Alessandro Barcelos contrataria o Ramires. Eu achei que ele contrataria o Ramires para salvar o Inter. Ou o Cacique Medina. Eu estava na dúvida de qual dos dois ele contrataria para salvar o Inter. Mas ele pediu socorro para o cara que ele chutou lá no início da gestão em nome da modernidade. Eu vou citar alguns dos principais treinadores do futebol brasileiro nos últimos anos. E nem vou pegar só brasileiros, muito menos da aldeia. Um dos principais treinadores do Brasil nos últimos 4 ou 5 anos se chama Abel Ferreira, um português. Ele é pragmático, ele simplifica, ele não inventa a roda. Outro grande treinador do futebol brasileiro, Tite, também é pragmático, também tem as suas cautelas defensivas. Mas não, tinha que olhar, como disse Guimarães, para a planilha do Excel, ou os números apresentados pelo Wikipedia, ou o SofaScore. Essa é a gestão da modernidade. E normalmente quando não se entende nada de futebol, mas se gosta de futebol, se apega em números para justificar as coisas. Quando, na verdade, quem entende de futebol sabe que o futebol não é tão complexo assim. Se você simplifica, as coisas acontecem. Então o que o presidente do Inter está fazendo é passar por uma vergonha que ele merece passar. E o que o Abel está fazendo é a grande demonstração do que significa ser ídolo no futebol. O futebol cada vez mais profissional, cada vez com mais dinheiro envolvido, ainda tem como principal o amor à camisa, a dedicação, o cuidado com a instituição, o sentimento do torcedor, o respeito a esses torcedores. Isso é ser ídolo. E isso o Abel está fazendo. Então aqui, mesmo sendo gremista, o meu máximo respeito ao Abel Braga, e finalizo minha primeira manifestação dizendo o seguinte: uma pessoa só uma pessoa tem condições de salvar o Inter. Depois do 5-1, o Inter estava rebaixado. Só uma pessoa tinha condições de salvar, e essa pessoa se chama Abel Carlos da Silva Braga, e ele foi contratado, e essa é a última esperança do Inter de se salvar. Ele não foi contratado. Ele veio de graça. Ele veio de graça. Ele é não maior foi ainda. Contratado. É maior ainda. Ele não foi contratado. É isso, Eu queria dar minha opinião em relação à vinda do Abel, mas eu queria falar antes, até chegar no Abel, que lembra que a gente comentou num programa, se eu não me engano, uns 15, 20 dias atrás, que a grande chance, na real, a grande chance da diretoria do Inter para que o Inter não passasse por esse momento de brigar na zona do rebaixamento até o final, foi a demissão dos Dias naquela data FIFA. Perfeito. Nós falamos disso aqui, que era a grande chance que o Inter tinha de não passar por o que está passando. Mas tudo bem, não demitiram, né, com incompetência, porque de repente iam dar um tiro no pé, né, e colocaram eles maior que o Inter, porque ali realmente eles sentiram que fizeram uma contratação errada do treinador, que não deu nada para o Inter, pelo contrário, só prejudicou o Inter, mostra o momento que o Inter está vivendo, que é horroroso, né? Que eu, na minha opinião, lógico que não estou falando como torcedor do Inter, estou falando com uma realidade. O Inter, para mim, não vai sair da situação. E agora falar um pouquinho do Abel. O Abel veio porque era a única solução. Para mim, não tinha mais solução nenhuma. Se colocasse o Guardiola ali, não tinha jeito. Eu acho que o Inter ia cair. Trouxeram o Abel, que para mim fizeram uma covardia com o Abel de ter mandado o Abel embora numa gestão anterior ali, que era a gestão do Barcelos. E assim, ó, gente, vamos se humilhar. A gente precisa se humilhar. E trazer o Abel de volta. E foi isso que aconteceu. Entendeu? Foi isso que aconteceu. E para mim, mesmo trazendo o Abel, o Inter, para mim, não vai escapar. Calma, eu preciso falar. Opinião forte do Luiz. Minha opinião. Essa semana, pra mim, vai ser, aqui no Dono, uma semana difícil. Tá? Uma semana, às vezes, até mal-humorada. Eu peço até desculpa pra quem tá assistindo. Pelo seguinte, porque eu sou muito transparente nas coisas que eu falo. Mas seria pior sem o Abel, eu acho, né, Magrão? Não. Eu acho que tu chega com uma esperança aqui. Semana, tinha que fazer alguma coisa. A semana me incomoda, ela começa a me incomodar no que tu falou de humildade. Humildade não tem. É que quando o teu tá na reta... É desespero. É desespero. Desespero. O teu tá na reta. Não tem, ali, tipo assim, não tem nada de humildade. Não tem, essa palavra humildade não existe. Do Abel ter vindo, né? O Abel tem que fazer uma estátua pra ele. Tem mesmo.
Porque Já vindo, não precisa nem tirar não precisa nem tirar. É verdade. Não é qualquer um. Mas Coragem, tu vê um corajoso. cara. Tu acha que o Abel, um cara que nem o Abel, campeão do mundo. Eu trabalhei com o Abel. O Abel é um cara espetacular. O Abel é paizão. Né? O Abel é aquele cara que fala assim, eu vou tirar do time por isso, tu precisa fazer isso pra melhorar, pra voltar. Perfeito. É um cara que sempre tá, ele tem o grupo na mão, sempre. Tu viu que ele já chegou falando do Aguirre, já falando que o Aguirre, ele viu que o Aguirre errou, já tentando trazer. Isso é malandragem, isso é quem conhece vestiário, quem conhece futebol. Só que eu tô muito feliz, mas muito mesmo, e assim, é uma ponta, uma grande de esperança que o Inter possa sair dessa, mas ao mesmo tempo me revolta algumas situações de você ver pessoas do lado com sorrisos e pessoas que, desculpa, não queriam ele ali. E quem tá ali hoje é pessoas que eram contra, que não estavam junto. Tu entende? Assim, não estavam junto e estão ali. E estão ali por quê? Por necessidade? Não, porque o meu tá na reta. Desespero, né, mano? Porque o meu foi o que o Guima explicou muito bem. O Hélio Carraveta é meu amigo pessoal. O Hélio não é um... Eu falei com o Hélio ontem, mais de 20 minutos a gente falou ontem. E tu vê o Hélio, pro torcedor saber, empolgado, motivado, vai dar certo, nós vamos sair. E a gente conversou por mais de 20 minutos ontem pela manhã. E foi algo assim que me deixou muito feliz. Mas ao mesmo tempo, o futebol às vezes enoja a gente de algumas coisas que a gente vê, que a gente vai ficando. Quanto mais você vai ficando, mais tu vai vivendo dentro, tu vai vendo cada coisa e assim, cara, não é possível que tá acontecendo isso. Não é possível. Luiz, eles deram um tiro no pé, sim, apostando. Na própria gestão. Apostando, Eles assassinaram apostando a gestão. nos treinadores. Agora eu peço uma coisa, e eu acho que o torcedor pede isso. Assim como deram a chave do clube para Ramon Dias e Emerson Dias, dá na mão desse homem agora. Dá na mão do Abel Braga e deixa ele trabalhar. Não se metam, não vão dar entrevista depois do jogo. Deixa só ele falar. Deixa o Abel falar quando acabar o jogo. Se ganhou, se perdeu, se empatou. Não vão agora querer pegar, navegar nesse barco do Abel Braga para já se pensar no ano que vem. Tá? Não façam isso. Deixa o Abel falar, deixa o Hélio, deixa o Leomir, deixa esse pessoal trabalhar. Não vão querer pau que se manda esses caras agora. São 2 jogos que o Inter vai sair dessa assim com o Abel Braga, mas deixa ele trabalhar. Eu quero complementar, dizendo uma coisinha. O vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, depois que o Internacional não conseguiu vencer o Santos dentro de casa, disse que tinha que confiar na ciência. Não, nós confiamos na ciência. Disse que tinha que confiar na ciência. A ciência que é a diretriz do comitê de futebol, né? Com nomes que não fazem parte oficialmente da gestão, mas são plenos colaboradores. Aliás, a gestão tem 2, vou citar aqui, hoje vou citar umas coisinhas aqui. A gestão tem 2 colaboradores que não são oficiais da gestão, tá? Um deles é César Folli, que não é um componente oficial. O Dalton Schmidt é um vice-presidente, é do Conselho de Gestão, mas ele não é um componente do Conselho de Gestão. E o outro é um conselheiro, sim, isso é informação, tá? É o empresário André Cury, é um dos conselheiros dessa gestão. Não só na questão de negócio, mas na questão também de ajudar, aconselhar, falar algumas coisas para a gestão. Então, é um conglomerado... Isso é muito forte. Que vai ao encontro, isso é informação. Isso é muito forte. Que vai ao encontro empresário das cartas no Internacional. De alguns erros, talvez, forte. Que a gente tenha cometido aqui. Sim, há influência. De alguns erros que a gente talvez tenha cometido aqui, por exemplo, de dar uma carga maior ao D'Alessandro em poder de decisão, que talvez ele não teve na questão do Ramon Dias. Essa história, o presidente falou um negocinho que vocês não se... A gente se ligou, aliás, né? Depois do 5-1. Quando acabar o ano, eu vou dizer algumas coisas aqui, algumas coisas que aconteceram. A gente vai divulgando aos poucos, porque a gente é bem informado aqui, tá? Eu vou dizer uma das coisas que aconteceu, que não sei se ele vai dizer, mas o Magrão disse isso no programa que a gente fez sexta lá em Xangri-Lá. Esse enredo de D'Alessandro escolher o Ramon Dias não é bem assim, tá? Não é bem assim. A gente botou uma carga... D'Alessandro é culpado de um monte de coisa, tá? Mas eu acho que essa carga não é bem assim, tá?
Tem comitê de futebol no Internacional, onde outros participam também. Muita gente fala para pouca gente ouvir ali dentro. Maravilha, a gente já vai seguir. Eu estava de pé aqui justamente porque preciso dar um recado importantíssimo